Bom dia, Deus! Esses aqui são Moreirão mais uma vez alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado por entrar em nossa presença, por nos proteger de todo mal, e teu exército está nos protegendo a todo momento. Fecha teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, cuida de cada um de nós, nos protege, Pai, de todos os mal, dos falsos, dos mentirosos. É o que pedimos, confiamos em Ti. Receba a cura em nome de Jesus, confie em Deus, pois só Ele pode nos proteger nesse mundo mal. Vamos continuar. Marcos, capítulo 6, versículo 46. E, tendo-os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbavam-se. Mas logo falou com eles, e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram, e correndo toda a terra em redor, começaram a trazer-o em leitos, aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua roupa, e todos os que lhe tocavam saravam. Veja, todos os que tocavam saravam. Infelizmente hoje os falsos profetas, eles não estão conseguindo fazer Deus curar ninguém, porque Deus não cura por bandidos, por pecadores, e infelizmente é o que temos hoje. Falsos profetas praticando vários tipos de crime, vários mesmo, de todos que você imaginar. E muitos ainda o seguem, infelizmente. Voltem para Cristo. Capítulo 7. E ajuntaram-se a ele os fariseus, e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E, quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar, com as mãos sujas? E ele, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios. Lembre hoje de 2026 a nação, os falsos crentes. Olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, que honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes:
bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, certamente morrerá. Olha só, se só maldizer os pais ou as mães, certamente morrerá. Eles falam que lavar copos é mais importante do que isso. Vós, porém, dizei: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me vós todos e compreendei, nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que o contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento. Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Veja se hoje, em 2026, as pessoas não estão dessa forma. Mentiras, inveja, praticando todo o mal. Isso contamina o homem. Deus, Jesus Cristo está falando. E lavando-se dela e levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ele disse: deixa curar primeiro o povo de Israel, depois cura a sua. E indo ela para a sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele, e tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua. Olha se hoje alguém visse aí algum Jesus cuspindo na língua de alguém. Olha só como o povo ia ficar todo constrangido. Cuspir na língua. Mas Deus sabe o que faz. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, dizia: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Confie em Deus, veja que as coisas que Deus faz aos nossos olhos, aos olhos do povo, pode ser até impensado, mas Deus é Deus. Receba o teu pão da vida, seja abençoado, um excelente dia.